nome é Sandro Santana, sou biólogo e estou aqui na Secretaria de Meio Ambiente desde 2013. Esse espaço é uma área de preservação permanente que nós temos aqui em Diadema, um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica, no qual o objetivo aqui é ser uma área de conservação para que a gente consiga ter o equilíbrio e a questão da conservação e preservação de algumas espécies nativas de Mata Atlântica, e dentro desse espaço nós adaptamos locais para poder fazer educação ambiental, ensinar as crianças principalmente para que a gente consiga ter uma geração mais consciente para auxiliar na preservação do planeta, conservação e também valorização do espaço, né? Aqui dentro a gente está na sede da Secretaria de Meio Ambiente, no departamento da Prefeitura Municipal de Diadema. O principal ferramenta que nós temos aqui é o borboletário. Ele existe desde 2005, porém ele estava desativado quando nós retornamos para cá em 2013. Ele é a grande e a principal ferramenta. Aí, através do borboletário, a gente desenvolveu alguns outros projetos, no qual um dos mais importantes hoje é o Natureza Viva, que é um projeto de educação ambiental que vai até as escolas. E aqui dentro, para complementar, nós construímos o Museu da Vida, que a gente trata desde dos conceitos da origem da vida, a teoria da forma, né, de desenvolvimento, evolução, passando pela parte de paleontologia, extinção, evolução e degradação do planeta, proveniente da questão de impacto humano e desequilíbrio ambiental. Nós temos 12 trilhas aqui, dá um total de 2 horas e meia de atividade. Todas as trilhas elas são relativamente adaptadas para poder fazer educação ambiental. Então o objetivo dela é usar para alguns conceitos, então conforme as suas faixas etárias. Criança a gente usa bem a parte do princípio, mostra da onde vem o café, um pé de café de verdade, palmito jussara. Adulto a gente conta um pouco a história de como que era o parque, como que era lá atrás, né? Grande chácara, isso aqui era o comum. E para nível científico a gente trata as questões de espécies de planta, origem, desenvolvimento científico, classificação, taxonomia, entre outras coisas, que é voltada para o seu nicho, que é mais científico. Hoje nós temos 3 espécies de borboleta, no qual nós definimos desde o nosso retorno aí, pela questão de ser mais fácil e mais adaptada a essas espécies. Nós temos autorização para mais de 150, mas aqui nesse meio urbano essas espécies são as mais comuns e também tem fácil adaptação. Comportamento, então também para você definir uma espécie vai envolver o comportamento. Tem borboleta que só voa no final do dia, borboleta que só voa de manhã, só voa à tarde, e essas 3 elas complementam tudo isso para a gente. O Jardim Botânico é uma área de 26 mil metros quadrados, no qual, como eu já disse, é um remanescente de Mata Atlântica. A gente usa ele na metodologia da preservação, objetivos de conservação, que é a educação ambiental. Aqui nós temos também, além desses projetos, um viveiro de mudas, que a gente faz as mudas, a gente desenvolve para fazer as atividades junto com a prefeitura, que é o Mãos à Obra. A gente ajuda doar muda nas atividades de zeladoria, que é aos fins do projeto das entregas, né? E também auxilia alguns projetos em escola. Então a escola pede algumas mudas para a gente para fazer as ações delas. Aqui nós estamos na estufa. A estufa é um local fechado,
no qual a gente imita as questões naturais, um efeito estufa de verdade. Então aqui a gente tem a proteção do sol excessivo e de chuva. E aí aqui a gente tem algumas mudas, algumas espécies de plantas que a gente usa a metodologia de estaquia, é um método de propagação vegetativa que não existe custo, então você pega essa muda específica, corta no nó de crescimento e coloca. Aqui nós temos um composto especial, que é isso aqui, que chama vermiculita. Essa vermiculita é como se fosse a terra da planta, mas é um composto de minério e ele tem muitas proteínas exatamente para poder auxiliar no enraizamento, porque a planta aqui, ao contrário, ela vai crescer de baixo para cima, então a hora que você corta o nó de crescimento, a gente picota as pontas das folhas para que ela pare de absorver e continuar o caminho da seiva, aonde o hormônio de crescimento vai fazer com que tenha um estímulo e ela cresça. Isso aqui vai auxiliar o enraizamento, vai facilitar e vai diminuir o tempo de enraizamento, fazendo com que a gente tenha em algumas espécies de planta uma média de 15 dias para ela poder estar em condições, ela já tem raiz. E aí aqui, como eu falei para vocês, algumas espécies a gente doa para a escola para fazer algumas atividades, outras a gente usa aqui na reposição de alguns locais, que nem vegetação do borboletário, e uma outra parte é usada para poder devolver para a cidade, fazendo com que a gente tenha diminuição de custo, tá? Então isso aqui é como se a gente clonasse uma planta, chama de estaquia. E aí aqui a gente também usa essa estufa, é uma estufa escola. Então a gente usa na monitoria. Nós ensinamos as crianças que o efeito estufa, em condições ideais, ele faz parte do equilíbrio do planeta. Ele não é um ser malvado como a gente imagina. O problema é que o ser humano interviu de forma negativa e hoje o efeito estufa é demasiadamente agressivo e causa um problema. Mas aqui a gente faz esse equilíbrio na questão da informação para a criança. E aí a gente fala do ciclo, que aqui a gente tem o sol, nós temos a proteção, aí nós temos o calor, a vegetação que ela está dentro de um composto que é parecido com a terra e falta água. E aí a gente brinca com a criança, com a imaginação, dizendo que quem traz a água é uma fada mágica, aí a criançada começa a interagir, chama a fada, que a fada traz a chuva, a gente liga o aspersor, e aí aquela farra aqui dentro, a criançada brinca que a gente fez a chuva. Então a gente também fala aqui um pouco do ciclo da água e a importância desse elemento natural aí se realmente ele é mágico. Bom, nós estamos aqui dentro do Museu da Vida. O Museu da Vida, como eu disse lá, é uma estrutura que auxilia a gente a contar uma história e também ensinar sobre as questões de biologia, meio ambiente, ciências, etc, etc. Aqui a gente conta desde o dia a teoria da seleção natural, a origem da vida, que é uma teoria também, e aí entre várias coisas nós desenvolvemos algumas técnicas e algumas metodologias para poder deixar essa aula bem legal, bem interessante. Então aqui é uma réplica de trilobita, um dos primeiros seres que foram encontrados aí, e aqui também se condiz na história, na contação de história, por uma área que é da paleontologia. Nós temos aqui algumas outras coisas e também temos para poder facilitar o entendimento e as faixas etárias, esses complementos, são essas pastas, né? São estruturas facilitadoras para que a gente consiga atingir principalmente a faixa etária das crianças, né? Que para a gente é o nosso maior objetivo. E aqui a gente conta um pouco da história com desenho, para que a criança consiga ter toda a interação e fazer a questão da imersão. A gente conta uma série de histórias aqui tentando trazer a criança para o nosso mundo. E aqui ajuda a facilitar. Temos também uma outra coisa que é bem legal. Estou com ele na mão, isso aqui são folhas. A gente tenta imitar a natureza, como que antigamente a gente andava, né? A gente não andava no asfalto, não andava no concreto. Então o modo dos nossos antepassados andar, o chão que eles pisavam era um chão com folha. E aí aqui, dependendo da faixa etária, a gente fala de serrapilheira, nós umedecemos isso aqui, jogamos água para ter um cheiro característico, para poder auxiliar essa facilitação, essa imersão. Então aqui é o nosso grande objeto de poder brincar de dar aula, fazer uma aula de biologia diferente e legal. A gente vai falar
dos invertebrados, dos vertebrados, da questão da poluição, enfim, desde a origem da vida, a origem da Terra, até os dias de hoje. Esse aqui é o nosso Museu da Vida. Nós estamos no borboletário, dentro do borboletário, efetivamente. Aqui nós estamos dentro de uma área que é como se fosse um viveiro de plantas adaptado. Então, onde tem uma tela em cima, acima da gente, estrutura metálica, e aqui dentro um viveiro de planta. E aí, nisso tudo, nós introduzimos algumas borboletas, no qual nós temos 3 espécies, e recriamos aqui situações e locais essenciais para que ela possa desenvolver o seu ciclo aqui. Nós tiramos os ovos daqui, depois que elas botam, levamos para a casa de criação, ali é efetivamente o serviço do biólogo. Lá a gente faz o acompanhamento, onde lá vai ter toda a questão técnica, né? Então tem sistema de aquecimento, controle de umidade, enfim. Ali é onde desenvolve o trabalho do biólogo mais científico. A nossa missão ali é fazer com que as lagartas consigam crescer, a gente diminua a quantidade de mortalidade para que consiga ter mais borboleta para devolver para o viveiro e assim o ciclo continuar. E o borboletário é usado também para fins de educação ambiental. Nós recebemos muitas visitas aqui para poder ensinar. E uma coisa muito interessante, que a gente ouve muito, borboleta cega? Borboleta não cega. Então aqui é a pergunta frequente e a mais ouvida. Borboleta tem um pauzinho, que é a escama, ela pode causar algum tipo de reação alérgica, como qualquer outro corpo estranho numa mucosa do ser humano. Então é um instinto natural de defesa do nosso corpo, tá? Então a borboleta não tem nenhum tipo de malefício. Existem algumas espécies de mariposa, que essas mariposas elas se alimentam de uma planta, que elas vão se alimentar do néctar. Essa planta solta um pólen, que esse pólen ele é de origem tóxica, fica no corpo dessa mariposa, alguém foi lá, pôs a mão na mariposa, se contaminou com esse pólen e passou no olho. Então, coincidentemente, houve esse acidente e aí colocaram tudo na conta da borboleta, que é a borboleta cega. Gente, a borboleta não cega. A borboleta ela tem um papel fundamental, borboleta e mariposa também. Ela faz parte do grupo dos polinizadores. É o grupo mais indispensável que nós temos para poder conservar e manter a vida em equilíbrio e evolução. Sem borboleta e sem polinizador, nós não vamos mais ter comida, nós vamos chegar num descenso, correndo até risco de nós não termos alimento daqui a alguns anos. Melhor período de visitação a partir de outubro, que a gente inicia a primavera, de outubro até maio, que é quando começa a ter a transição do período mais frio, que é o inverno. E aí a borboleta começa a descer um pouco a sua procriação, e aí começa a entrar em estágio de dormência para ela tentar conseguir passar o período do inverno, que ela vai gastar muita energia. E aí você vai ter uma diminuição de metabolismo, automaticamente não vai estar tão bonito como é agora na primavera. Bom, nós estamos dentro do viveiro de criação, né? O berçário. Aqui nós temos onde é o local todo adaptado, onde a gente traz as lagartas, tal, na verdade os ovos, né? Para seguir todo o ciclo. Aqui eu tô com a lagarta da borboleta de coruja. Aqui são os ovos, a gente traz para cá, local climatizado, todo controlado. Isso aqui demora mais ou menos uma média de 15 dias para eclodir e mais 45 de lagarta. Segue-se todo o ciclo de evolução até virar a pupa mais ou menos mais 15 dias vira borboleta, e aqui é onde a mágica se dá ao fim. Daqui quando nasce e encerra o ciclo, devolve-se para o viveiro, onde ela vai recomeçar toda a caminhada. A visita é gratuita, nós atendemos principalmente rede escolar, né? Seja municipal, estadual ou particular. A visita é de terça a sexta, das 9 às 11 e das 13 às 14h30. Tem que ser agendado previamente, porque nós temos uma quantidade muito grande diariamente de visita. Aqui chega a girar 200 a 300 crianças por dia de atendimento. E aí o local de agendamento pode ser por telefone, que é o 4059-7619, ou o e-mail, que é o eduque.ambiental@diadema.com.br.
A visita é gratuita, tá? Não existe custo algum, só é necessário mesmo fazer o agendamento.